Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? E aí, como foi a última aula de ciência? Eu espero que vocês tenham aprendido tudo direitinho a respeito da mudança de estado da matéria, no caso da água que nós estamos estudando, não é isso? Nós aprendemos que existem 3 estados da matéria e aprendemos também como que acontece a chuva, não é verdade? A gente aprendeu que a chuva é um fenômeno natural que acontece devido às mudanças físicas, que vem desde a evaporação, ela sobe lá para as nuvens, se concentra, e à medida que essas moléculas vão se concentrando na nuvem, a molécula de vapor, a nuvem vai pesando, e à medida em que a temperatura vai baixando, ou seja, que o dia vai anoitecendo, a temperatura baixa e a nuvem também esfria a sua temperatura, fazendo com que as moléculas se esfriem e ela mude o seu comportamento molecular. E então acontece o quê? Começa então a transformar de gás para líquido. E quando essa nuvem está bem pesada, vai acontecer o quê? A famosa chuva, certo? E aí você descobriu como que acontece a chuva, né? Que você achava que a chuva era Deus chorando. Não é, tá? Aprendeu como é que acontece a chuva. Então vamos lá, abra seu livro na página 45, na última atividade que eu deixei para vocês, e vamos corrigir a nossa atividade. A atividade é o seguinte: teste seus conhecimentos marcando um X na afirmação correta. Água no estado sólido é utilizada para conservar os alimentos em temperatura mais baixa? Exatamente. O gelo serve para conservar alimentos e é muito utilizado dentro de isopor, quando a gente vai fazer alguma viagem, alguma excursão, algum piquenique e quer conservar a bebida, né, o refri, o suco, a água, quer conservar carne para assar. Coloca o alimento ali dentro do isopor, dentro de uma caixa térmica e coloca o gelo dentro, que dá super certo. Existe vapor de água no ar? Com certeza, e a prova disso é a evaporação, não é? A água se apresenta na natureza somente no estado líquido? Não, senhor, não, senhora. Se apresenta no estado gasoso e no estado sólido. A água, quando aquecida, transforma-se em vapor de água? Exatamente, e você pode comprovar isso chamando um adulto para lhe ajudar, colocando a panela no fogo do fogão, colocando um copo de água, você vai observar essa transformação. Então, marca um X aí. A água, quando colocada em temperatura muito baixa, transforma-se em gelo? Exatamente. E você pode também comprovar colocando um copo de água no congelador. A água potável não é própria para beber? Lógico que não. A água potável é própria para beber, já que ela não tem cheiro, não tem sabor e não tem cor. O calor do sol favorece a evaporação da água? Com certeza. É por isso que acontece a chuva, não é? Porque a água evapora. A chuva é água no estado sólido? Jamais. A chuva é água no estado líquido. Então vamos para a segunda questão. Faça a correspondência. Então, faça a correspondência. Então, vamos lá fazer. Primeiro, vamos marcar. Do lado, nós temos uma coluna de 1 a 4 e do outro lado, nós temos as informações e a gente vai numerar. Quem é a número 1? É líquido. Fusão. Fusão é o quê? A transformação do líquido para o gasoso? Não. Do gasoso para o líquido? Não. Do sólido para o líquido? Exatamente. Então, fusão, a transformação de sólido para líquido, como por exemplo, de água para gelo. Você pode observar, colocando gelo em cima da mesa, você vai observar que ele vai começar a derreter até virar totalmente líquido. Próximo, solidificação. Como o nome já fala, solidificação é o que? É o do líquido para o sólido. Então, é a última opçãozinha do quadrinho. Vaporização. Vaporização é o que? É a transformação do líquido para gasoso. Então, marque o número 3 aí no primeiro quadradinho. E o próximo, condensação, é a transformação do gasoso para o líquido, que é o que acontece lá na nuvem. O vapor da água que está lá começa a se condensar e transformar o gás em líquido e começa então a chover.
Resolva a cruzadinha na terceira questão, página 46. Água em estado sólido. Você colocou o quê? Gelo. Acertou. Segunda, passagem do vapor para o estado líquido. Qual foi o nomezinho que você colocou? Condensação. Exatamente. E o número 3, número de estados físicos da água. Líquido, gasoso, sólido, que são 3. Você acertou. 4, vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso, exatamente. 5, a passagem do estado líquido para o sólido eu chamo de solidificação. 6, passagem do estado líquido para o gasoso, vaporização. E 7, passagem do estado líquido, do sólido para o líquido, fusão. Muito bem, parabéns se você acertou toda a sua cruzadinha. Se não, corrige rapidinho aí que vai dar super certo, combinado? Então vamos para a quarta questão. O que você entende por ciclo da água da natureza? E aí, o que você entende? O que a tia Nayane falou na última aula que você entendeu? Eu posso perguntar também qual é a importância. Eu sei que vocês já responderam, já mandaram para mim, tinha muitas respostas legais, certo? Inclusive que o ciclo da água é importante porque ele promove a chuva para nos refrescar, faz a evaporação para que também tenha muitas partículas de água espalhada pelo ar, por onde a gente passa, fica sentindo uma brisa. Quem mora perto de mar, né, que não é o nosso caso, sente muito brisa exatamente por conta da vaporização. Então, essa é uma das importâncias do ciclo da água. Então, são muitos, né? Então, eu espero que você tenha entendido sobre o ciclo da água, que ele é exatamente isso, um ciclo, certo? E que ele é assim chamado porque ele passa por várias transformações físicas e não tem fim. Ele começa do líquido, vai para o vapor, depois para o líquido de novo, cai na terra, e volta lá para aquele local de novo e vai fazendo um círculo, não é isso? Entendido? Então, vamos lá para a quinta questão. Leia o poema sobre o ciclo da água e faça o que se pede. Ciclo da água. O ciclo da água é interessante, é um movimento constante para a natureza renovar e abastecer os rios e o mar. O sol com seu calor transforma a água em vapor, que suave vai subindo e as nuvens vão surgindo. Juntam-se as gotinhas, ficam todos bem gordinhas, a nuvem fica pesada e cai a chuvarada. A água da enxurrada corre em disparada, são as gotinhas a escorrer em direção ao mar, a terra toda molhada, sua sede saciada, muito satisfeita, repete a receita, o sol aquece e tudo novamente acontece. Que texto legal, né? Agora represente com um desenho como acontece o ciclo da água na natureza. Gostei muito, essa é pessoal, e eu gostei muito dos desenhos que vocês me mandaram. Parabéns! E aí, gostaram da revisão? Espero que tenham gostado, tá bom? Então vamos lá agora dar continuidade à nossa aula. Eu prometi falar para vocês sobre poluição da água. Eu entendi que tem um ciclo da água e que essa água vai para a nuvem, chega na nuvem, cai novamente na terra, mas tem um problema. Quando a água volta para a terra, hoje, nos dias atuais, por conta da poluição, ela não volta a mesma. Não volta, professora, não volta. Toda vez que ela vem cada vez mais poluída. Por quê? Porque além, tem dois problemas. As pessoas poluem a água. Como elas poluem a água, a evaporação da água que vai lá para a nuvem para acontecer a chuva já vai poluída. E quando ela se encontra no ar com as outras moléculas, tem outro problema, que é o quê? A poluição do ar, que acontece por conta da queimada, por conta da emissão de gases vindo de automóveis irregulares, como por exemplo, quem usa automóveis, carro, moto e não faz a revisão corretamente,
começa a mandar o quê? Aquela fumacinha preta lá da descarga da moto e do carro, fazendo o quê? Mandando muito dióxido de carbono, gás poluente para o nosso ar. E aí, quando as gotículas de vapor de água se encontram com esse dióxido de carbono, vai para a nuvem e cai para a água novamente. Então, a água começa a ficar poluída, infelizmente. Por isso que não é correto a gente beber água diretamente de um açude, de um lago, de um rio. Ela tem que ser tratada. A gente vai falar um pouquinho sobre as estações de tratamento de água. Então, lá na página 48, nós vamos observar que tem como tema poluição da água. A água contaminada é água que contém agentes patogênicos vivos, sejam bactérias, vermes, protozoários ou vírus. Essa água não é potável, logo não deve ser utilizada. Nessa primeira frase, nesse primeiro parágrafo, a gente entendeu que a água contaminada ela contém agentes patogênicos. O que é agente patogênico? É bichinhos causadores de doença, micro-organismos. São chamados assim porque são tão pequenininhos que a gente não consegue ver. Causa dor de barriga, causa irritação na pele, nos olhos e pode causar danos seríssimos, ferimento na nossa pele e muitas coisas que a água poluída pode fazer de mal na nossa vida. Então vamos ter cuidado e tomar sempre água bem filtrada ou fervida, tá certo? Há também o grande número de dejetos que a população descarrega em córregos, rios e mares, provando a inapropriação da água e causando doenças como febre, tifose, hepatite, cólera e muitas verminoses, que são doenças transmitidas por essa água. Então, aqui nesse outro parágrafo, a gente viu que existe que a população acaba colocando dejetos. Dejeto, que é dejeto, professora? Resto de coisas, vai jogando lixo em córregos de água, em açude, em rio, em mares, e aí vai contaminando essa água. E você pode observar que se você deixar uma lata fora de casa, ela vai começar a enferrujar, não vai? E dentro do rio, dentro do açude, é isso que vai acontecer também. E outro problema, essa poluição, além de fazer mal para nós, faz também para os ecossistemas que vivem dentro dessas águas, para peixes que vivem lá, infelizmente. Continuando, a água poluída é a água contaminada. Existem diversas fontes de contaminação de água, agrotóxica, resíduos e chuva ácida. Vamos lá entender cada um. Os agrotóxicos são utilizados na agricultura, penetram no solo e contaminam as águas subterrâneas que se encontram nos lençóis freáticos, certo? Então, quando eu falo de agrotóxico, eu estou falando de um produto químico que é utilizado na agricultura. Para quê? Para duas finalidades. Para proteger a plantação de praga e para fermentar, ajudar a acelerar o crescimento dessa plantação, certo? Aí o que vai acontecer? Você pega o agrotóxico, joga na plantação e ele vai cair aonde? No solo. Embaixo do solo a gente aprendeu que existe uma camada hidrográfica, não é? Que é uma camada de água, e essa camada de água vai ser contaminada, contaminando os poços que estão ali perto. É desse jeito, gente. Então vamos lá. O próximo, na página 49. Os diversos resíduos, ou seja, o lixo descartado, também é uma grande fonte de contaminação na água, especialmente os resíduos domésticos, os resíduos industriais e os resíduos procedentes de navios. Então, quando a gente fala de resíduo, a gente está falando de partes que são descartadas, como vindo de indústrias. No caso aqui ele dá o exemplo do navio. Então, resíduos são aquilo que a gente não vai mais utilizar, que é o resto, que é descartado lá, também chamado de lixo.
E é tão tal que por isso que hoje a gente não chama mais lixo de lixo. Na nossa casa a gente não descarta lixo, a gente descarta resíduo. Porque o lixo ele pode ser reciclado e reutilizado. Os resíduos já não têm mais uso de nada, então eles vão ser descartados. O próximo. Além dessas fontes de contaminação, outra fonte são as chuvas ácidas, que é a precipitação de água ácida. Isso acontece porque a água dissolve substâncias, inclusive gases e ácidos, eliminados por indústrias, fazendo com que a água precipitada se torne corrosiva por causa da acidez. Vocês entenderam sobre a chuva ácida? Vocês observaram que eu falei antes, né? Agora há pouco, na verdade, que com esse processo de transformação física, a água acaba sendo contaminada tanto no ar, por conta da poluição do ar, como também por conta da contaminação jogada diretamente na água, certo? Essa poluição que a água contrai no ar, ela vem de onde? Além de carros, de automóveis, carros e motos, ela vem também de indústrias que usam muito a queima para poder realizar seu trabalho, e aí polui essa água, polui o ar, que polui a água, tornando esse gás muito poluente, o gás, no caso a água, muito poluente, e quando começa a precipitação, que é a chuva, ela vem de uma forma muito ácida. E isso é muito perigoso, por quê? Porque é corrosivo. O que é isso, professora? Eles começam, essa chuva ácida, ela pode roer, pode destruir estátuas, patrimônios públicos, sabia? Você pode até pesquisar danos de chuva ácida, que você vai ver o que acontece. Quando você bebe água em sua casa, você sente o sabor, cheiro ou cor? Claro que não, eu espero que não, tá bom? Não pode. A água potável não pode ser inodora, não pode ser insípida e não pode ser desculpa, a água potável ela deve ser inodora, deve ser insípida e deve ser incolor. Ela não deve ser o contrário disso. Compreendido? Se a água que você estiver bebendo for própria para o consumo, com certeza você não sentirá nenhuma das características citadas. Não sentirá sabor, não sentirá cheiro e não verá uma cor, ok? A água própria para o consumo é a água potável ou pura. A água pura é formada por hidrogênio e oxigênio. Assim dizemos que a molécula da água é o H2O. A água potável, portanto, apresenta propriedades que podemos perceber rapidamente. Olha aí no quadrinho azul no livro de vocês. Ela é inodora, não possui cheiro, ela é insípida, não tem sabor e ela é incolor, portanto, não apresenta cor. Entendido? Nós vimos até agora o quanto que é importante evitarmos a poluição e conscientizar as pessoas para não poluírem a água. Então, porque a água poluída causa vários problemas de saúde. Não foi isso que a gente aprendeu? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pesquisar sobre doenças causadas por água poluída e vamos escrever no nosso caderninho o nome da doença, as suas causas e como prevenir. E você vai me mandar. E eu vou deixar outra atividade. Eita, mas a tia Nayane gosta de atividade. Gosto mesmo. Olha só, eu quero que vocês construam um cartaz na cara de vocês, conscientizando a população para proteger as águas, para não poluírem. E vocês vão postar nas redes sociais e vai marcar o Instagram da escola, que é para a gente poder ver, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.